didática das provações: sangue, suor, lágrimas e aprendizagem. Veremos hoje a justificativa número 33 para a ocorrência de provas em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para fazer com que a pessoa rebelde, displicente e dissoluta desperte para a realidade, reconheça seus erros e sinta o desejo de voltar. A autossuficiência é um dos maiores males a serem combatidos e vencidos. De posse de riquezas e poder, muitos se perdem, crendo que nada jamais lhes faltará. Triste engano! O Senhor buscará essas pessoas e, muitas vezes, por meio da dor. Versículo bíblico pertinente. E, caindo em si, disse: Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Lucas 15, 17 e 18. Jesus, em seu ministério aqui na terra, foi o maior mestre de todos os tempos. Basta verificar que em apenas 3 anos e meio de ministério, ele foi tão eficaz e efetivo em seus ensinos que bilhões de pessoas ao longo desses quase 2000 anos foram e continuam sendo conquistadas e transformadas. Os métodos por ele utilizados são variados. Jesus contava histórias, utilizava-se de ilustrações, com casos reais e pessoas e também da natureza, e ainda contava parábolas para otimizar o processo de assimilação e retenção do conteúdo transmitido. Dentre as parábolas que estão registradas na Bíblia, a mais rica em detalhes e mais marcante em seu conteúdo apelativo é, sem dúvida, a do filho pródigo, que 1. Exigiu do seu pai a sua parte na herança, e 2. Deixou o lar para gastar e viver a seu bel prazer, onde e com quem desejasse, sem qualquer possibilidade de influência ou aconselhamento do seu pai. Quanto a exigir a sua parte na herança, pode parecer algo comum ou até mesmo trivial, mas não nos esqueçamos de que naquele tempo, muito mais que hoje, fazer isto significava também desejar antecipadamente a morte do próprio pai, ou ainda não se importar mais com o pai, se ele fosse viver ou morrer. Enfim, ao se exigir a parte da herança com o pai ainda vivo, era essa a mensagem que se passava ao mesmo. Aquele moço representa o pecador que não dá valor à bênção que é estar sob a proteção e guarda de um pai amoroso e fiel. É aquele pecador que despreza o valor de um lar seguro e acolhedor, onde reinam o amor, a verdade e a justiça. Que não se importa com possíveis consequências de uma vida desregrada, que só se importa consigo mesmo, buscando sempre atender aos seus desejos, sejam eles bons ou maus, que ama muito mais o mundo e seus deleites que a companhia do Senhor, que lhe dá o sustento e a saúde diariamente, ou seja, representa a cada ser humano que desconsidera as advertências e os conselhos do Pai Celeste, o qual somente deseja o nosso maior bem. Pessoas assim, às vezes precisam passar por certas dificuldades para caírem em si e perceberem mais nitidamente o erro e até mesmo a loucura que estejam cometendo. No caso específico desse personagem rebelde, surgem algumas variáveis que vão construir o cenário probante para ele, de modo a conduzi-lo a uma reflexão mais profunda e séria, a um desejo de arrependimento e de conversão, bem como a uma decisão vital para seu futuro, a volta ao lar e aos amorosos braços do seu pai. São as seguintes estas variáveis. 1. O dinheiro dele se acabou. 2. Os amigos, entre aspas, foram embora. 3. Veio sobre aquela região um grave período de escassez e fome. 4. Esgotaram-se todas as vagas de emprego. 5. Abriu-se uma única porta para ele: cuidar de porcos. Uma situação extremamente vexatória para qualquer judeu, pois os judeus repudiam só o fato de estar próximo a esses animais. 6. Ele vê na comida dos porcos sua única chance para não morrer de fome.
Como é maravilhoso ver a operação divina na vida de uma pessoa, mesmo que essa operação signifique que ela deva passar por algumas aflições. Na realidade, é uma operação de resgate. A intensidade dessas provas pelas quais passou o filho pródigo é de grande impacto, tendo-o levado a reconhecer a loucura que havia cometido contra seu pai. Disse ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas 15:18. Na experiência do filho pródigo ocorrem pelo menos duas das mais severas dificuldades que uma pessoa pode enfrentar: a solidão e a fome. Primeira fase do filho pródigo: rico e na casa do pai. O jovem tem a companhia do seu pai, do seu irmão, de outros familiares, de amigos, dos trabalhadores da casa, entre outras pessoas. Junto ao pai, ele tem abundância de pão, ou seja, mesa farta, alimentos deliciosos e sempre presentes, e tudo de graça. Segunda fase do filho pródigo: rico, mas no mundo. O jovem tem a companhia de pessoas interesseiras, meretrizes, viciados, marginais, entre outros. Dispõe de alimentos requintados e bebidas caras, assim como de tudo o que o dinheiro possa comprar. Terceira fase do filho pródigo: miserável e na degradação. O jovem tem a companhia de porcos. Dispõe então somente da mesma comida que é dada aos porcos diariamente, ou seja, víveres desprezíveis e outras coisas imundas. Quarta fase do filho pródigo: ele se arrepende e se dispõe muito vigorosamente a voltar à casa do pai. Esse declínio moral e material vivido pelo jovem rebelde é exatamente aquilo que o inimigo mais deseja fazer com os seres humanos. Primeiro, ele nos ilude com as grandes possibilidades que a vida pode oferecer e que esse mundo tem para nos dar, suas luzes e seus sons envolventes, suas delícias, etc. Depois que a pessoa se entrega aos seus desejos e às suas más inclinações, sendo presa nessa armadilha, ele a oprime, levando-a a episódios depressivos e fazendo-a maldizer a tudo e a todos, podendo levá-la até mesmo ao suicídio em casos mais extremos. Assim, ele consegue realizar na vida de suas vítimas seu vil intento, que é de depreciar a imagem de Deus no ser humano e levá-lo a desacreditar totalmente no Senhor e principalmente em seu poder perdoador, culminando na plena destruição da pessoa. Ausentar-se da segurança dos braços do Pai sempre significará perigos extremos, mesmo que estejamos providos de grandes quantidades de recursos que possam passar a ideia de eterna duração. Ocorre que um dia tudo poderá acabar, e o declínio pessoal poderá chegar ao limite máximo, o fundo do poço, como se diz popularmente. Nesse caso específico, o mandou para seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Lucas 15, 16. Mas graças a Deus que há a quarta fase na vida desse moço. Nesse período, ele retorna à casa do pai, arrependido e pedindo uma nova oportunidade. É muito bom saber que o pai do filho pródigo representa nosso próprio Pai Celeste, e é melhor ainda saber que ele sempre está de braços abertos para nos receber de volta. Quando Jesus informa na parábola que o pai avistou o filho ainda ao longe, ele quis indicar que o pai aguardava, ansioso, poder contemplá-lo, e que todos os dias colocava-se em algum ponto da casa, estendendo o amorável olhar ao ponto mais distante que podia. Isto, é claro, indica o desejo intenso e insuperável de poder rever alguém. Na parábola que inclui as provações do filho pródigo, Jesus ensinou essas verdades gigantescas. A casa do Pai é o lugar mais seguro de todos. O mundo é uma ilusão e é um grande barco repleto de vaidades. A queda aos mais baixos, vis e degradáveis porões dessa vida é certa para quem se aventura longe do Pai e perto das ilusões do mundo.
Por mais longe que tenhamos ido e por mais baixo que tenhamos caído, há um Pai amoroso que nos espera de braços abertos, plenamente disposto a nos restituir ao seu convívio e nos dar de volta todos os bens que possuímos. Uma pérola de esperança para você. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17,15. Por favor, envie esta mensagem para muitas pessoas, para que também aprendam que o amor de Deus é infinito por nós.